até o cinema soviético e russo, a 8ª edição da Mostra de Cinema Soviético e Russo foi adiada em São Paulo. Vai entrar na moda isso, atacar o cinema russo? Daqui a pouco vão queimar livro do Dostoiévski. Está virando um negócio perigoso. O Jornal Nacional deu uma abertura, né? Fez uma abertura com aquilo, uma coisa assim espetacular, né? Olha só a maldade dos russos esmagando o carro do ucraniano. E teve esse episódio também da imprensa internacional dizendo que tem um crematório móvel, que os russos têm um crematório para que os corpos sejam, enfim, que os corpos dos soldados não voltem para a Rússia, né? Como é que você traduz isso? O que você está vendo acontecer na imprensa internacional, hein? A superestrela russa da Metropolitan Opera de Nova York, Anna Netrebko, que foi proibida, não é, de se apresentar nessa estação, nessa temporada da ópera nova-iorquina, e também na próxima. Só por ser russa. Ela é russa, ela não é pró-Putin, né? Só por ser russa, e ela se declarou, não é, a favor da paz e contra a guerra. Mas como ela não se declarou contra o Putin, ela se recusou a se declarar contra o Putin, ela então foi censurada e exilada e punida e excluída da ópera, da temporada da ópera nova-iorquina. Veja a situação que nós estamos vivendo. No Brasil, o Brasil é o país que tem talvez o maior número de edições de livros, de traduções de livros russos. Você sabia disso? Não. Há um enorme interesse e um enorme sucesso pela literatura russa no Brasil. Então, Dostoiévski, Tolstói, não Toy Story, Tolstói, e outros clássicos russos, mesmo Chekhov, vendem muito no Brasil em comparação com o que acontece em outros países. Há um interesse grande e a literatura russa sustenta pelo menos uma, se não mais de uma editora de porte médio brasileiro, com boas traduções, e que então vão vendendo muito ao longo do ano e se tornam atraentes do ponto de vista mercadológico ou comercial. E é interessante isso, porque isso acontece ao mesmo tempo que há uma espécie de temor, não é, em relação à russofobia que se desenvolve nos últimos dias, estimulada pelo noticiário, em grande parte pelo noticiário, e por uma espécie de abordagem desse fenômeno histórico do conflito na Ucrânia, uma abordagem muito emocional, muito pouco racional, muito pouco informativa e muito mais ideológica e emocional, como eu falei. Não é? É um uso, uma manipulação, Rodrigo, olha só, é uma manipulação que a gente chama de clickbaiting. Como nunca, não é? Os clickbaiters, aqueles caçadores de cliques na internet que nós fazemos o tempo todo, obsessivamente seguindo essa história interminável de notícias aflitivas sobre o desenvolvimento do conflito na Ucrânia. Notícias mesmo são raras, sabia? Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê, Rodrigo. Nessa guerra não há americanos e não há praticamente europeus. Então, o jornalismo simplesmente se desinteressa pelos fatos. E as notícias são geradas a partir dos birôs, das redações, nas sedes das publicações, Nova York, Washington, Paris e Londres, e há poucos repórteres mesmo, enviados especiais no campo, em condições de conseguir dar conta de um fenômeno tão complexo como é o desenvolvimento de um cenário de guerra. Nós já sabemos quem é o bom e quem é o mal, e você vai ficar do lado dos bons e vai gostar muito dos bons, vai se emocionar com eles e vai odiar os maus.
que são carrascos, pessoas que não têm a menor humanidade, não participam dos valores nobres da cristandade, do bem, da liberdade, da civilização, enfim, todas essas identificações que, no fundo, são racistas, são estimuladas por esse tipo de noticiário que predomina na grande mídia profissional, livre, plural, do chamado mundo livre.